Salve, Bela, boa tarde a todos e a todas que estão participando aqui dessa audiência muito importante, né? E a todos que estão acompanhando aí pela internet. Bela, primeiro eu quero dar os parabéns a você, a Gabinetona e a todas as pessoas que contribuíram aí na construção desse relatório, que eu fiquei até emocionado aqui, porque é muito importante, né? E quanto mais a gente fundamenta com estudos e com dados bem organizados e fundamentados, isso pode ser uma âncora para fortalecer nossas lutas, né? Antes do início dessa audiência aqui, desde as 10 da manhã, eu estava acompanhando a defesa de tese da Clarissa Campos, justamente sobre as ocupações urbanas de Belo Horizonte, região metropolitana, e ocupações também urbanas lá de Barcelona e outros locais na Europa. E primeiro, assim, Bela, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para revelar minha profunda indignação diante da crueldade do prefeito Alexandre Calil, que foi não ter tido a sensatez de receber o povo da ocupação, o professor Fábio Alves, que ficou acampado 3 dias na porta da prefeitura, mães, crianças, dormindo lá 2 noites, chegando a temperatura de 7, 8 graus. Calil, pelo amor de Deus, meu irmão, olhe um pouco no espelho, e você que diz que governa para quem precisa, e você sabe muito bem que você foi eleito só após nós temos convencido você a assumir compromisso com as ocupações. O mínimo do mínimo que o Calil precisa revelar é assumir compromisso com o processo de negociação com as 700 famílias da ocupação professor Fábio Alves, que eu sou testemunha ocular, já fiz mais de 25 vídeos reportagens sobre a ocupação, tem umas 500 casas de alvenaria construídas ou em construção lá, né, com plano urbanístico, com apoio dos arquitetos populares, gratuitamente contribuindo, não é um aglomerado. Então, é um absurdo dos absurdos. Primeiro, o tribunal tem mandado despejar, e segundo, essa crueldade do prefeito continuar dizendo que lá é questão de particulares. Inadmissível. E aí, Bela, o relatório revela mais uma vez que o capitalismo, essa máquina de moer vidas, nosso querido Brasil, ele se sustenta pelo aprisionamento da terra em propriedade privada capitalista, né? E da terra não apenas no campo, mas também na cidade. E aí eu fiquei muito emocionado várias vezes enquanto, Bela, você apresentava, depois o Tayan, apresentando o relatório, porque eu lembrei que a minha infância eu vivi em casa de palha, de pau a pique, correndo risco de ser contaminado por Trypanosoma cruzi, pelo barbeiro, risco da casa pegar fogo, porque é casa de palha. Então eu sei o que é viver, já experimentei na minha infância o que é viver, sobreviver, melhor dizendo, em uma casa que não é digna nem adequada, né? Então, de fato, como eu ouvi de uma dona Marta, numa das mais de 30 ocupações que tem lá em Uberlândia, foi Frei Gilvander, uma família que não tem casa é como um passarinho que voa, se cansa e não tem onde se assentar. Então, de fato, acesso a um pedacinho de terra e acesso à moradia são 2 bases fundamentais para a conquista dos outros. Agora, Bela, enquanto eu segui atentamente aqui a apresentação do relatório, eu senti algumas lacunas. Eu acho que se ainda tiver prazo de fazer alguns acréscimos, eu acho que ele melhoraria mais ainda. Por exemplo, eu acho que eu senti falta e precisaria aparecer no relatório o contraste e a contradição entre déficit habitacional em Belo Horizonte versus superávit em casas luxuosas. Por exemplo, eu estou lembrado que em 2010, no IBGE, certificou-se que em apenas 1 quilômetro quadrado do bairro Mangabeiras morava 1.000 pessoas, enquanto ao lado, literalmente ao lado, no aglomerado da Serra, em 1 quilômetro quadrado, sobreviviam 40.000 pessoas. Então a gente precisa mostrar esse contraste também. De um lado, esse imenso déficit habitacional absurdo,
né, o tamanho dessa injustiça urbana, dessa desigualdade, e, por outro lado, mansões e mais mansões. Fiquei até pensando aqui, nós, quem sabe, levantar uma bandeira aqui, que só será permitido legalmente e ter algum respaldo ético, quem construir uma mansão, que construa antes pelo menos 100 casas populares para quem está sem casa, porque senão não tem como. Outra coisa, injustiça não é apenas o aluguel excessivo, injusto é o próprio aluguel. Então a gente não deve repudiar apenas a gravidade do excessivo aluguel. O aluguel em si é sinal de agiotagem. Esse esquema é a base da especulação imobiliária, além de ser, para mim, eu acho que quem sobrevive recebendo aluguel é agiota e está cometendo um pecado social. Está no relatório, né, 9.144 pessoas não vivendo, mas sobrevivendo nas ruas de BH. E são 67 ou 100 grandes imóveis ociosos dentro do perímetro do contorno. E quais já foi, está no relatório, assim, por exemplo, uma recomendação, pelo menos, para que esses quase 100 grandes imóveis ociosos dentro do perímetro do contorno em Belo Horizonte serem repassados para fins de moradia popular por desapropriação ou por expropriação, que é até melhor, né? Outra questão que eu senti, eu acho que apareceu, mas apareceu para mim de uma forma tênue, aí precisa demonstrar que o contrato principal não é só assim, mostrar que ao longo dos últimos 24 anos, ou de 89 para cá, as ocupações e os movimentos sociais populares têm construído mais casas do que o poder público municipal, sem contar o estadual e federal. Precisa aparecer no relatório também quantas moradias foram demolidas pela Prefeitura de BH e pelo capital em Belo Horizonte. E esse dado também, eu tenho certeza absoluta que o contraste maior é esse. As ocupações, os movimentos constroem muito mais casas e a Prefeitura destrói e demole muito mais casas do que constrói. Eu lembro que aquela procuradora, doutora Silmara, do MPF, ela mostrava das mais de 10 mil casas aí do programa Minha Casa Minha, do Vila Viva, que na prática é Vila Morta, 60% não é reposto, né? E senti falta também, Bela, um dado que há muito tempo eu estou curioso para saber, e isso o Calil foi eleito falando que ia abrir várias caixas pretas, e está com essa dívida ainda, uma das caixas pretas do transporte. Uma outra caixa preta, eu estou querendo saber quantas famílias em Belo Horizonte recebem Bolsa Moradia, né? Uma vez um funcionário da UBEL me disse que chegava a ser 7 mil famílias, mas eu não vi esse dado oficial ainda, esse dado precisa aparecer. E aí o dado também, quanto é que a Prefeitura tem investido em Bolsa Moradia nos últimos 24 anos, etc., né, nós precisamos saber desses dados também. E fiquei sabendo ultimamente aqui que a Câmara de Vereadores de Ibirité já aprovou para passar a Bolsa Moradia em Ibirité de R$400 para R$700. Há alguma movimentação na Câmara Municipal de Belo Horizonte também de passar a Bolsa Moradia, quem sabe, para R$1.500? Ver se a Prefeitura chega na conclusão que o mais ético é fazer moradia e não ficar empurrando as pessoas com essa migalha eleitoreira de Bolsa Moradia, né? E outro dado também, Bela, eu senti falta, acho que seria legal tentar fazer o levantamento para aparecer no relatório. Quantas pessoas foram criminalizadas em Belo Horizonte por estarem simplesmente lutando por esse direito fundamental e elementar que é o direito à moradia? Eu sei de muitas lideranças dos movimentos sociais aí, né, até de coordenações de ocupações, que estão respondendo processo. Por isso, eu mesmo fiquei emocionado aqui quando vi uma das faixas aí no relatório, uma das marchas que nós fizemos das ocupações da Isidora, e na frente da faixa estava assim: em terras com indícios de grilagem não pode haver despejo. E por causa dessa denúncia aí dos 9 indícios de grilagens de terra na matrícula 1202 da Granja Werneck S.A.,
Eu estou respondendo 2 processos e já fui condenado a pagar mais de R$30 mil. Estamos recorrendo para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo. E senti, última coisinha, Bela, senti falta também, dever de justiça também, eu acho que para avançar nossa luta, eu acho que seria bom também incluir como tem sido a postura do Tribunal de Justiça relativo a esse direito fundamental que é a moradia nos últimos 24 anos. Então, é claro que o foco é ter muita cumplicidade, muita ação criminosa da Prefeitura, mas o TJMG também tem respaldado tremendamente essa tremenda injustiça urbana, essa tremenda desigualdade social, que é continuar cada vez mais aumentando a pesadíssima cruz do aluguel em cima das milhares e milhares de famílias, né? Outro dado também, acho que apareceu a questão dos aluguéis, né? Porque uma vez eu vi alguém falando, só até reportar sobre isso, que seria cerca de 30% da população em Belo Horizonte que paga aluguel, né? É isso aí. Obrigado, mas parabéns. Eu acho que esse relatório ele é um forte subsídio para a gente fortalecer nossas lutas. Obrigado. Tá certo, Frei. Fico feliz que você tenha gostado. E você apontou aqui dados para um segundo relatório. Eu acho que algumas coisas a gente pode incluir sim, outras estão inclusas, mas a gente não trouxe na apresentação. Mas vamos aí na força de também constituir mais mandatos populares esse ano, para o ano que vem a gente continuar essa luta pelo direito à moradia com mais fôlego e levantando todos esses dados. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem